Pero lío. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some noise. Pero lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que se salga afuera. Make some noise. Esse é o Fazendo Barulho, programa da Comunidade Shalom aqui na sua Rede de Vida, todos os sábados junto com você a partir das 11 da noite. E hoje nós vamos falar muito mais de evangelização, vamos conversar sobre as expedições missionárias da Comunidade Shalom, sobre suas obras de promoção humana. Vai ser um programa muito rico com muitos testemunhos, né? Comunidade Shalom que aí no próximo dia 9 de julho vai estar completando 44 anos de existência, iniciando suas festividades para o 45º ano, né, que já vão começar nesse ano de 2026. Vamos falar também sobre Convenção Shalom, grande evento da Comunidade Shalom, que vai acontecer no mês de novembro, com o encontro da comunidade com o Papa Leão, é isso mesmo. E eu já quero começar o programa de hoje já te convidando a aderir a este grande evento. Você que conhece a Comunidade Shalom, você que é membro da Comunidade de Vida, Aliança, Obra, ou você que é telespectador do Fazendo Barulho, quer se unir a nós nesse nosso momento como família de festividade, é uma grande dica para você acessar o conshalom.org/45 anos e se inscrever para a convenção. E como é que vai ser essa convenção? Você vai acompanhar agora nesse vídeo que nós vamos trazer já na abertura do programa de hoje. Nós te esperamos aqui na Cidade Eterna, em Roma, para em novembro encontrarmos o nosso amado Papa Leão. Te esperamos aqui para peregrinarmos juntos nessa cidade tão bela, nessa cidade onde acolhe tantos santos, tantos peregrinos. Te esperamos aqui para peregrinarmos juntos nas Basílicas Papais. Vamos até Assis, diante do nosso amado Carlo Acutis, São Francisco de Assis, Santa Clara. Te esperamos para vivermos dias maravilhosos. Roma espera por você. Christ is our peace. He is the one who sends you, the one who calls you. This November, let's come together at the feet of Peter, renewing our yes, offering our lives once again, united as a family with the Holy Father. We are waiting for you here in Rome. Let's celebrate our 45 years together with the community from all over the world gathered at the Shalom Convention. Peace be with you. Paz a vós! La paz con vosotros. Foco e vamos. Salam lakom. Paz a vós. Mir svama. Peace be with you. Paix à vous. Há momentos em que Deus nos chama novamente a sair de nós mesmos, a peregrinar, a renovar a oferta da nossa vida. A Convenção Shalom 2026 será um encontro da vocação Shalom, um tempo de um novo impulso missionário e de celebração. Talvez exista um desejo no seu coração que Deus queira responder. Estamos aqui em Roma com uma maravilhosa novidade. Recebemos da Casa da Prefeitura Pontifícia a previsão do encontro do Papa Leão com todos nós, da Convenção Shalom. E o dia é 19 de novembro. Então, está na agenda do Papa. Espero que esteja também na sua agenda. Esperamos você aqui em Roma, na Convenção Shalom 2026. Shalom! Convenção Shalom, 15 a 21 de novembro. Faça sua inscrição no conshalom.org/45 anos, encontro da Comunidade Shalom com o Papa Leão. Hoje vamos conversar com a Thaíris Azevedo e a Jéssica Guerra. Elas trabalham com o setor de promoção humana da Comunidade Shalom, que é o serviço aos pobres, e vão partilhar conosco também sobre a experiência de estar servindo junto aos pobres, mas também por que elas
estão nessa vibe agora, né? O que foi que aconteceu? A Jéssica, ela tem várias expedições aí no currículo, né? Trabalhando aí na assessoria de promoção humana. A Thaíris também tem uma história muito interessante, porque ela foi se meter nas expedições e aí a vida dela capotou de cabeça para baixo. Só se capota de cabeça para baixo, né, Marcelo? Conhece outro jeito, não? Não. Boa noite, sejam bem-vindas. Alegria estar com vocês aqui. Boa noite, é uma alegria estar aqui. Obrigada também pelo convite, é uma alegria estar aqui. Olha, vamos lá conversar então, Thaíris. Me conta aí um pouco a tua história, né? A gente conversou pouco fora do ar e eu disse a ela, não vamos conversar muito não, porque eu gosto de ser surpreendido na hora, né? E, assim, você tinha um desejo muito grande de ir à África, mas até então você não era missionária. Como foi? Qual era o seu contexto de vida? Conta pra gente aí. Não era. Acho que desde sempre, assim, Deus me conduzia ao serviço voluntário, ao serviço social. Então, eu servia na paróquia, né, em ações sociais, mas por um tempo eu me vi realmente muito afastada da igreja. Só que dentro do meu coração ainda sempre existiu um desejo de viajar para a África como voluntária, realmente fazer uma missão, fazer uma experiência, ajudar os mais pobres. E esse desejo foi crescendo e, ao mesmo tempo, eu me via não mais realizada na minha profissão, na minha vida. Você fazia o quê? Eu sou formada em design gráfico e trabalhava no marketing de uma universidade. E esse desejo ia crescendo em mim, de sair, né, de ajudar, de fazer missão, de servir. E a minha vida realmente ia de ladeira abaixo. E foi aí que Deus foi me impulsionando a ir atrás desse sonho. E eu comecei a pesquisar na internet instituições que faziam este serviço. Comecei a pesquisar ONGs, tudo. E Deus me mostrou uns vídeos da expedição de Chaves e Madagascar. Foi o meu primeiro contato, assim, que eu tive, e saber da comunidade e que existia esse serviço. E foi aí que eu conheci, vi que tinha um edital da expedição de Chaves para 2020. Só para deixar claro, Chaves na Ilha do Marajó, né, gente? Porque tem gente que não sabe. Exatamente. É um dos IDHs mais baixos do Brasil, ou é o mais baixo do Brasil, Aldemir? Você sabe? Um dos, né? Então, assim, acaba sendo assim, um lugar referência de necessidade, não é isso? Você sabia já da situação lá da Ilha do Marajó, como é que era? Já era um lugar que você, olha, tem muito desejo de ir para lá? É isso mesmo. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar de Chaves. E quando eu vi o edital, eu comecei a pesquisar e vi que realmente ficava no extremo norte do país, né, uma ilha, uma das maiores ilhas, o arquipélago do Marajó. E muitas pessoas brincam que é até fora do país, né, porque realmente é ali na ponta do Brasil. E eu pesquisando, eu fui vendo, né, a comunidade ribeirinha. Então, lá a gente toca numa extrema pobreza. E eu me inscrevi no edital, eu falei, não, eu vou. Quando eu ia assistindo os vídeos, eu vi que era de um, né, católico. Eu falei, meu Deus, meu coração ardia. Eu falei, eu vou. E fui para viver 15 dias, né, uma experiência lá, 15 dias. Foi a Expedição Renascer de 2020. E lá foi onde Deus plantou a primeira sementinha, assim, no meu coração também de uma vocação, né? Não era só servir, mas Deus queria muito mais. Você já foi lá em Chaves, Jéssica? Sim, inclusive foi lá onde eu conheci a Thaíris, né? Quando eu fui a primeira vez em 2023. Também sempre tive o sonho, né, de conhecer Chaves, mas também tive a oportunidade em 2025 voltar para uma expedição Ribeirinhos, né? A gente realiza a expedição em Chaves, na sede, né? Mas também sai para outras ilhas, né? Que ficam ali também em volta de Chaves, né? Em comunidades ribeirinhas também, para levar também essa graça, assim, né? Da experiência com os voluntários. Se a gente puder ir passando imagens também, né? Que realmente é bem difícil. O pessoal escuta muito falar que é uma realidade bem difícil, mas quando você chega lá, você vê que realmente é pior do que se vê no vídeo.
Você ficou chocada com alguma coisa? Eu acredito sempre assim que também existe a experiência de você ouvir falar, de você ver, mas também quando você experimenta e você chega lá e se depara realmente assim, com essa realidade de pobreza, né? A distância que se leva para chegar de uma comunidade a outra, né? Por exemplo, de Macapá, que é onde geralmente os voluntários, né, chegam da sua cidade de origem e se dirigem para Chaves, é 8 horas de barco, né? E da mesma forma também existem comunidades ribeirinhas que ficam ali em torno de Chaves que também precisa, né, desse tempo para se chegar lá, né? Então, muitas vezes o único veículo que se vai utilizar para chegar, né, é o barco, né? Então, quando você depara assim com essa realidade, você vive uma experiência de ser transformada ali, né? Eu me lembrei agora, o Marcelo que está aqui na câmera, de frente para mim, ó, ele está me filmando agora. O Marcelo morou em Chaves, né? Quantos anos, Marcelo, morou em Chaves? Vários, né? Eu vou marcar de conversar contigo depois do intervalo. O Marcelo morou lá em Chaves, né? Anos 90 ainda, Marcelo? Início do ano 2000, né? Exatamente, na comunidade. Era bem interessante lá. Inclusive, assim, até o próprio serviço da comunidade hoje é mais estruturado. Aqueles que chegaram primeiro lá na Ilha do Marajó tiveram que penar um pouquinho, porque nem sempre as condições são favoráveis, né? E aí, Thaís, você tinha um desejo muito grande de ir para esse, assim, um desejo de servir aos pobres, né? Encontrou um contexto favorável aí, né? Uma expedição da comunidade católica que vai para um lugar assim que casou tudo, né? Mas aí você pensou assim, não, vou, né? Vai ser muito bom. Eram quantos dias você ia passar lá? 15 dias. 15 dias. E aí, como foram esses 15 dias e o que foi que aconteceu depois? Eu fui, e aí quando eu retornei para a minha cidade, que é Brasília, com menos de um mês, estourou a pandemia. Então, vivemos, né, todo este contexto de lockdown. Então, eu também não pude ter contato com a missão em Brasília. E aí, os únicos contatos que eu tinha eram com os missionários de Chaves. Então, eu vivi, né, todo o contexto que todos nós vivemos, né, de pandemia, em casa. E Deus, ao mesmo tempo, Ele também foi inquietando, né, eu falava com os irmãos e, com 1 ano e meio, a comunidade lançou um novo edital para um voluntariado prolongado, que era para ficar mais tempo em missão. E, novamente, tinha o voluntário para ir para a África e para Chaves. E aí seriam 6 meses em Chaves e 3 meses em Madagascar. Aí tu foi? E aí eu, na hora, você vê, meu Deus, vou tirar meu passaporte. Minha vida agora é gastar dinheiro com expedição. Tudo que eu quero é uma expedição para eu passar uns dias. Inclusive, tem voluntários que realmente, a primeira vez que experimentam, né, dessa experiência mesmo de expedição, eles têm o desejo de retornar, né, de dar mais. Porque, de fato, é essa experiência mesmo que transforma e dá essa sede, assim, de você retornar, né, de você reencontrar também aqueles... A gente faz muita propaganda das expedições aqui, sempre que possível, né? Mas no caso da Thaíris, você viu que ela foi atrás, né? Ela achou, graças a Deus, estava bem ranqueado, né? Conseguiu achar as nossas expedições. Achou pouco 15 dias lá na Ilha do Marajó, aí viu que tinha mais, né? Tinha alguns meses, né? Você foi para as duas? Como é que você fez? É isso mesmo. A da África não aconteceu, porque teve uma nova variante, então não aconteceu essa expedição. E aí a comunidade me consultou se eu tinha interesse de ir para Chaves. E, por providência, né, a gente faz um processo seletivo, tem um edital, entrevistas. E eles falavam, olha, Thaíris, é uma exceção para você, porque é um edital para já membros da comunidade, obra. E eu não conhecia nada, não conhecia as siglas, o que é obra, o que é comunidade de vida, aliança. E eu, tá bom, só quero ir. Só quero ir. E, ao mesmo tempo, eu tinha um carro, tinha um emprego. Eu falava, não, vou deixar tudo. Já queria anunciar meu carro para vender. Eu acho tão bonito esses momentos inflamados, né? Tu vendeu teu carro também, não? Não, né? Deixou lá, foi? Alugado, nem comprou. Mas é impressionante como Deus... É uma paixão tão grande que vem no coração da gente, né? O amor a Jesus. Você quer jogar tudo para trás mesmo, né, Thaíris? O pessoal achou que você estava ficando doida, não? Sim. Com certeza.
A minha mãe, a minha irmã, a minha família falavam: meu Deus, você está ficando louca, Thaíris. Meus amigos me apoiaram e eu falava que seriam 6 meses em Chaves, né? Ficaria 6 meses, depois voltaria para casa. E eu fui, deixei tudo, não conhecia praticamente ninguém, não conhecia a comunidade e fui inflamada. Realmente, não estava assim com uma vivência ativa na igreja, mas dentro de mim eu tinha uma certeza e uma alegria de que era isso, que vamos acompanhar um pouquinho de Chaves agora? O pessoal está olhando, deve ser a Disneyland esse lugar, não é possível, né? Fica todo mundo feliz de ir para lá. Vamos acompanhar um pouco aí, roda aí um pouco do trabalho da comunidade Shalom em Chaves. A expedição faz parte dessa grande aventura que Deus realiza em Chaves. Durante todos os dias, nós, missionários da Comunidade de Vida, irmãos da Comunidade de Aliança, missionários da Comunidade de Aliança e da Obra, tem um trabalho incansável de resgate da dignidade humana. Transformar os corações, que não é obra nossa, é obra do Divino Semeador, é obra do próprio Cristo, e que transforma por meio das ações que a gente faz todos os dias. E a expedição é essa grande experiência de ter esse trabalho em conjunto. Irmãos de todos os lugares, de outros países, da comunidade ou não, membros da comunidade, que tocam essa experiência de semear a paz em Chaves. Agora, o que é que teve ontem? A gente fez um momento de animação e depois teve o quê? Uma das coisas que me impressiona nas expedições é que o trabalho voluntário é um trabalho de mão dupla. Quem toca esta terra e vem se dispor ao serviço ajuda a transformar os corações dos nativos, mas sempre tem o seu coração, seu próprio coração transformado. Ai, Mateus! Foi gol? Nas consultas, na visita domiciliar, ver o sofrimento desse povo. Em algum momento eu me questionei se realmente ia fazer alguma diferença. Será se uma consulta ou uma visita, será se não parecia que eu estava enxugando gelo e fazendo muito pouco? Talvez parecia que, será que eu não estava fazendo aquilo talvez só para mim, e para aquela pessoa não ia fazer diferença nenhuma. E aí eu me questionei isso um dia antes, no dia da visita domiciliar, eu me questionei sobre isso. E aí, antes da gente sair em oração, Deus me respondeu que eu estou no lugar certo, que Ele me colocou aqui e que eu estou fazendo o que Ele me ordenou que eu fizesse. Poderia parecer para mim que eu não estava fazendo nada demais, mas que se eu tocasse em alguma alma que fosse, em algum momento de todos esses dias, eu já teria feito o suficiente.
Então eu saí com o coração assim, grato, preenchido, feliz, sabendo que eu tô no caminho certo. Não tem como você sair de Chaves, terminar essa expedição, não tem como você ir embora daqui depois de viver tudo isso, conhecer todas as pessoas e ser a mesma pessoa depois de tudo isso. É impossível. Aí, pessoal, você está acompanhando o trabalho da comunidade Shalom em Chaves. Eu vim conversar com o nosso cinegrafista Marcelo Dourado, que ele morou lá. Saí do sofá, vim aqui encontrar ele. Estão mostrando bastidores aqui, né? Marcelo, conta aí como é que foi. Chaves, é isso mesmo que as meninas estão falando? Que ano foi que você chegou lá? Como é que era lá a experiência de vocês em missão? Você partiu sabendo onde é que estava se metendo? Como é que foi? Fala um pouco pra gente aí sobre isso aí. Como elas falaram, né, Chaves realmente era esquecida de tudo, das pessoas, dos administradores políticos, né, tudo. Realmente a pobreza existe, né, e como a gente dizia lá, era o Brasil que o Brasil não conhecia, porque tinham várias realidades, né, tanto pobreza material, pobreza espiritual e pobreza moral também. E quantos de vocês da comunidade Shalom foram na época, tinha lá? Na época não tinha expedição, tô falando assim, que naquela época não tinha expedição, chegar um monte de gente servindo uma vez, só tinha uns 3, 4 pessoas, como é que era? Na chegada foram apenas eu, né, e o Marcos, né, o Marcos que é conhecido como Marcos Pantanal. Aí um mês depois chegaram a Nedite, com a filha Bárbara, e a Jaqueline Matias, que era a responsável local da missão. Eram 5 pessoas. 5. E o que era as primeiras coisas que foram confiadas a vocês lá? Primeiramente, foi nos dado o zelo e o cuidado com a paróquia, que estava deixada um pouco somente com as pessoas da região lá, mas que não sabiam efetuar um trabalho bom, né? E aí eles pediram nossa ajuda, nós estendemos o trabalho da paróquia para as ações sociais, como dizemos hoje, né? Acompanhamento dos pobres, acompanhamento de pessoas que estavam em situação de hanseníase, problemas também com essas pessoas que tinham vulnerabilidade social e realidades morais específicas que a igreja nos confiou. E o que é que mais te marcou do que você viveu lá? Sinceramente, foi a ausência de vida lá, né? Porque, como assim? Tinham pessoas, né? Mas elas não tinham conhecimento que elas mesmas foram criadas por Deus para serem felizes, e percebemos isso na vida, né? Na falta do sorriso, na falta de acreditar até mesmo que elas poderiam alcançar algo maior, né? Ou seja, elas estavam fadadas a ficar apenas com aquilo que elas tinham, ou seja, estava tudo bom, não tinha problema, né? A falta de dignidade humana, assim, por assim. Com certeza, a falta de dignidade humana. Tiveram várias situações que nós ficávamos mesmo assim assombrados, como até que ponto o ser humano era deixado viver daquela maneira, né? Nos marcou muito. Situações que hoje nós lembramos e ainda dizendo assim, nós choramos escondido porque não acreditávamos que aquilo poderia acontecer. Pois é uma situação... Posso voltar para lá, pessoal? Obrigado, viu, Marcelo? Valeu. Eu vou... sim, o microfone. Valeu. O Marcelo, ele teve esses anos lá, ficou marcado muito para ele essa questão de encontrar humanos como nós, assim, em situações assim... sem dignidade, né? Sem esperança, sem propósito. Agora, assim, interessante que hoje a gente encontra também nas grandes cidades, né? Pessoas, assim, perdidas, que não sabem, assim, não acham nem que têm o direito de ser felizes ou que podem ser felizes. É uma dor muito grande, né? Que a gente vê. É isso mesmo. E a missão chegou lá, né? A pedido de Dom Ascona. E eu acredito assim que realmente Deus enviou, né, a missão lá
como uma gota mesmo de esperança, de misericórdia, porque hoje cheguei lá há quase, né, a missão já tinha uns 25 anos, por aí, e realmente tocar na alegria do povo, né? Realmente hoje a gente consegue ver vários frutos, a gente realmente escuta muitas histórias tristes, impactantes, mas quando a gente chega lá, a gente fala assim, todo mundo quer voltar pelo acolhimento, né? Pelas vidas transformadas, um lugar que realmente é esquecido pelas autoridades públicas, mas quando a gente chega lá, eu acho que assim, a gente vai com os nossos problemas que não são nada e somos transformados, né? Por cada sorriso de uma criança, cada jovem da obra, né? Hoje a comunidade está lá há 30 anos, né? O Marcelo esteve lá na fundação e hoje realmente sou muito grata assim, por Deus também ter escolhido que a comunidade estivesse lá, porque hoje eu sei que muitas vidas são transformadas, né? Tanto do povo de lá, da comunidade de lá, do povo marajoara, mas também missionários, voluntários que vão, né? E realmente, Chaves, a gente sempre fala, Chaves é um divisor de águas, né? E foi assim que mudou minha vida. E ela vai ter a oportunidade de falar para a gente também que ela transformou a vida dela numa expedição permanente, por assim dizer, né? Quer viver em expedição. Jéssica, a gente fala muito nas nossas ações de evangelização com os pobres, né? Nessa dimensão de que existem aqueles pobres materiais, né? Existem aqueles pobres que se empobreceram da falta de Deus, da falta de sentido, né? Como é que vocês trabalham isso dentro do apostolado de vocês? Hoje nós temos como missão, né, dentro da assessoria de promoção humana, né, a missão de, né, evangelizar, mesmo amar, socorrer, né, os mais pobres, tocando Cristo, né? Quando nós servimos a eles nessa experiência mesmo de tocar Cristo, de enxergar neles a pessoa de Jesus, né, que muitas vezes flagelado, né, pobre ali, né, desconhece, né, tem a falta de esperança, mas também, né, a experiência de sermos também a pessoa de Cristo, né, de levarmos a esperança, de levarmos uma nova perspectiva de vida, né. Achei muito interessante quando a Thaíris falou, né, que ela voltando, estando lá, né, presente depois de 25 anos, né, da presença da comunidade, né, ela tocou na miséria, ela tocou, né, na pobreza mesmo, aquela falta de experiência, mas é constrangedor, né, que diante de tudo isso também, né, a gente toca, né, na alegria e no acolhimento. Eu acho que é muito difícil você chegar lá em Chaves, né, quando a gente chega no barco e não ser acolhido. Você nem conhece, muitas vezes, eles, né, mas eles estão lá, estão com alegria, né, assim, acolhendo mesmo, assim, com muito amor, né, muito carinho mesmo. Maravilha. Thaíris, sua vida encheu de sentido, né? Era o que você estava buscando, né? Como foi o passo, então, para largar as expedições, né? E dizer assim, não, eu quero viver para sempre, né? Em expedição. Como é que foi esse processo dentro de você? Foi difícil? Foi fácil? Fala pra gente. Então, estando lá, na minha cabeça ficaria 6 meses e eu estaria lá para servir, né? Para fazer o serviço voluntário. Mas Deus realmente queria outra coisa. E aí começou uma grande batalha, né? Uma grande batalha mesmo da minha vontade com a vontade de Deus. Porque no início eu falava que eu não era Shalom, que eu não era comunidade de vida e que eu estava lá para servir e não entendia, né? Porque Deus ia me chamando e insistindo. E eu, ao mesmo tempo, eu não queria mais sair de lá, né? Com 6 meses, eu falei com a minha família que eu tinha o desejo de ficar até o final do ano, né? Então, eu fiquei 1 ano. E Deus foi fazendo a obra, né? Eu fui realmente quebrando as resistências, Deus foi operando. E no final do ano, eu falei, não, ainda não posso ir embora, né? Não posso. E Deus realmente foi inflamando o meu coração com um desejo de servir mais, de realmente buscar a minha vocação, de entender o que Deus queria para mim.
E foi aí que eu partilhei com as autoridades da missão o desejo de fazer uma experiência na comunidade, com carisma, né? Porque quando eu cheguei eu não tinha noção que eu estaria morando numa casa comunitária, que eu estava dentro de uma comunidade. Eu fui realmente pelo impulso do Espírito, tenho certeza. E nessa partilha, em oração, o conselho local confirmava que era da vontade de Deus que eu permanecesse, que a obra que ele tinha iniciado ainda não tinha terminado. Foi quando eu pedi à comunidade para ficar como vocacionada e jovem em missão. E aí falei também com a minha família. E aí eu fiquei mais 1 ano em Chaves. Então, de 6 meses, eu fiquei quase 2 anos. Você tinha quantos anos nesse tempo aí? Eu cheguei em Chaves com 28 anos. E aí saí de lá com 30. Foi tempo, hein? Eu achei interessante, porque às vezes você está na casa dos 28, 30, né? Muita gente não quer mais nem recomeçar, né? O que eu fiz. Mas sempre Deus surpreende, Ele recria os horizontes da nossa vida, né? Acho que não passava pela sua cabeça que você ia ter a vida que você tem hoje, né? Não, foi uma virada de chave, né? Acho que muitas mulheres brincam, né? Que quando chega nos 30 anos, fala, meu Deus, entra a crise dos 30. Mas eu falo que a minha crise foi dos 28, onde Deus colocava assim no meu coração que não dava mais para viver aquela vida que eu vivia. Né, não dava, eu não encontrava mais sentido, mais alegria, mesmo eu servindo na paróquia, eu não estava realizada, né? E aí vinha crise profissional, não me encontrava mais onde eu estava. Então eu falo que a minha crise ali foi dos 28 e Deus realmente foi operando ali até os 30. É impressionante, né, Jéssica? Isso que acontece com quem vai servir. Vocês tocam muito, na realidade, acolhendo os missionários e aqueles voluntários que vão também para as expedições. Essa sensação de que você foi para dar alguma coisa e acabou sendo mais agraciado do que os que estavam lá, frequentemente acontece, né? Frequentemente, quase sempre. Quase sempre. É raro, mas acontece sempre. Sempre. É impressionante, assim. A gente tem relatos, né, assim, de pessoas que realmente foram com o desejo de dar, né, de acharem que iriam contribuir com alguma coisa, né, e de fato, né, faz total diferença a presença dos voluntários nas missões onde nós realizamos expedições, né? Porque justamente as expedições elas têm esse objetivo, né? O Marcelo falou que eles estavam lá em 5, chegaram em 5, né? Hoje eu acho que não cresceu tanto também essa quantidade de missionários, mas com a presença dos voluntários, né, assim, nas expedições, a gente consegue fortalecer os serviços que já são realizados pelas missões, né, assim, muitas vezes no ordinário, que os missionários não conseguem fazer, né, com a presença dos voluntários, nós conseguimos visitar famílias que estão mais distantes, realizar atendimentos médicos, né, que muitas vezes nessas localidades, né, bem precário mesmo, e também levar a presença de Jesus, né, assim, eu tive a experiência de estar em Chaves em 2025, na expedição Ribeirinhos, né, e nós, a partir de Chaves, visitamos 3 comunidades ribeirinhas que ficam a 1 a 2 horas de barco cada uma, então a gente ia para um dia, ficava lá, e depois de lá prosseguia para outra comunidade, né? E a experiência que a gente tinha era da sede do povo mesmo assim, né? Mas dos voluntários experimentarem a graça de receberem muito mais assim do que aquilo que eles esperavam dar, né? Ao povo receber acolhimento, receber amor, né? Vamos falar das expedições que estão à vista aí na frente. Vamos deixar para o final, não, né? Porque a gente já pode tocar nesse assunto agora. Temos expedições agendadas esse ano ainda. Calma, Thaíris. Ela vai querer ir já. Ela quer ir para a África, né? Eu quero. Me leve, A África não deu certo ainda para ela, não, né? Quem sabe, né? Agora ela tem mais possibilidade ainda. Aquele pessoal que sempre fala, né? A sua África é aqui. Não, mas tem expedição esse ano ainda, não? Sim, nós, com a graça de Deus, iremos realizar a expedição da Angola em julho, né, deste ano. Estamos aí a todo vapor com a nossa vaquinha, inclusive, não sei, né, como é que a gente pode colocar aqui, mas, né, para aqueles que desejarem... Tá no Instagram?
Tá no Instagram, Voluntariado SH, também temos o link. Mas aqueles que muitas vezes desejam ir, né, que não conseguem, podem também se fazer presente, né, de alguma forma também com a sua doação, né? Mas também nós temos em aberto as inscrições para Madagascar. Inclusive, estamos necessitando de pessoas da área da saúde, médicos, pediatras, né? Nós necessitamos e precisamos de você. A gente sempre escuta muito como necessidade, assim, o pessoal da área de saúde que vai lá fazer atendimento médico, né? Os dentistas também. Agora, o que é que um design gráfico pode fazer é sobre isso que eu queria falar, para você que acha que você não tem a ver com isso. O que é que um design gráfico voluntário pode fazer, né? O que é que você acabou fazendo lá na prática? É muito bom que no edital tem algumas realmente necessidades que os voluntários vão para atender a comunidade, e a gente brincava que tinha a opção de outros. Você clicou em outros, né? Aí eu cliquei em outros e fui embora, e deu certo. Sabia nem cortar cabelo de ninguém. Não sabia atender ninguém, mas... Você ficou fazendo o que lá na prática? Mas lá eu pude realmente contribuir com os meus dons mesmo da área de comunicação, né? Então, ajudava ali na criação de publicações, ajudar no Instagram, na fotografia. Então, foi contribuindo assim. Mas, de alguma forma, também o ordinário ele tocava de algum... Existe aquela dinâmica própria da caridade que acontece no dia a dia, né? Exatamente. E, realmente, esse outros é fazer tudo, né? Então, a gente tinha, nas expedições e também no ordinário, né? Quando a gente vai vivendo lá como voluntário, a gente faz a evangelização porta a porta, tem os eventos que a missão vai oferecendo ali para os jovens, né? A gente faz acompanhamento de algumas famílias. Então, a gente vai para a cozinha também. Para a cozinha, tem equipe faz de cozinha. Faz um almoço. A gente faz um almoço especial para as mães. Vamos lá, todo mundo na equipe de cozinha. Muito bom. Acho até interessante você citar isso, né? Porque muitas pessoas, inclusive, elas olham o edital e veem, né? Eu já fui uma dessas, antes da comunidade, eu olhei o edital ali, né? Quando eu vi a área da saúde, eu não me encaixava, a pessoa muitas vezes já desiste logo, né? Mas existe também o espaço reservado, né, para as pessoas que não são da área da saúde e desejam, de alguma forma, né, doar o seu tempo, doar o seu dom, né? Aquilo que a pessoa, digamos assim, o desejo que ela traz, né, de servir, faz muita diferença, né? Nas expedições, nós realizamos atendimentos médicos, que é um grande diferencial, assim, porque, como eu já falei, né, nesses locais, a saúde mesmo, pública, inclusive, é muito precária, né? Mas também existem outras atividades que são realizadas durante a expedição, né? Tem a evangelização porta a porta, quando você vai lá nas famílias. Tem também atividades pedagógicas, né? Sejam gincanas, dinâmicas, que a gente realiza com crianças, com jovens. Pois vamos acompanhar mais um vídeo agora sobre o trabalho da comunidade Shalom junto aos mais pobres e os mais necessitados. Madagascar é um país insular na África Oriental que consiste em uma grande ilha no Oceano Índico, separada do resto do continente pelo Canal de Moçambique. É a quinta maior ilha do mundo. Madagascar é uma linda ilha com imensa riqueza natural. Seus recursos, sua fauna e flora fazem dela um lugar único na Terra. A maioria das espécies encontradas na ilha é endêmica, mas a população também tem outros meios para viver, como pesca, agricultura, mineração, indústria têxtil. Sendo Madagascar um dos países mais pobres do planeta,
com cerca de 8 em cada 10 pessoas a viver abaixo da linha da pobreza. Cada vez mais indústrias deslocam as suas atividades de trabalho intensivo para a ilha, incluindo o têxtil. A cidade supera 2,6 milhões de habitantes e continua seu forte crescimento populacional. Estar com o povo para a gente já é uma forma concreta da evangelização. Participar da vida do povo, participar da história do povo, né? Participar do sofrimento do povo, ser um com o povo para a gente já é assim a porta central da evangelização. Então nós fazemos isso todos os dias com muita tranquilidade. Aos nossos arredores moram muitas pessoas pobres e com a nossa vida nós vamos alimentando nela a esperança, né? A esperança de um dia melhor, a esperança de uma alimentação melhor, a esperança de um encontro pessoal com Jesus Cristo melhor. Então isso vai fazendo com que nós também possamos dar para eles aquilo que nós recebemos. Fizeram como pessoas humanas, acolhendo cada pobre, assistindo cada pobre assim com amor, dando aquilo que realmente eles precisam, experiência de amor, de dignidade. Isso assim foi encantador para mim. Nós montamos um laboratório, mudamos todo o ritmo e vimos como as pessoas são necessitadas, como realmente é preciso, mas isso alegrou muito meu coração, porque somos capazes. Foi assim para mim muito forte chegar na casa e ver que eles estudam com uma folha de zinco. Ali é o caderno deles. E eles sonham ser médico, uns são gêmeos, um sonha ser médico, outro ser engenheiro. Então eu acredito muito que a educação ela pode mudar esse país, porque eles serão os adolescentes, os jovens e os adultos. Eu acredito que as pessoas veem isso como um mundo esquecido. A África, eles fecham os olhos para o continente africano. O meu principal objetivo era bater de frente com essa realidade. Ver o que as pessoas realmente passam aqui, sem o que a televisão transmite. Eu não queria isso, eu queria chegar aqui e ver com meus próprios olhos e ter a certeza do que as pessoas precisam e o que eu posso fazer para ajudá-las. E o programa de voluntariado, ele é uma resposta a esta experiência, né, onde um profissional ele coloca diante da igreja, diante da humanidade, o dom que ele porta. Então um médico, um estudante, seja qual for a área, ele dispõe, ele coloca a serviço da igreja, da comunidade, da humanidade, o dom dele, e ele faz isso de forma gratuita. No exercício das artes mesmo, como músico, onde eu toco violão e pude ir meio às crianças, nas atividades comuns, sempre partilhar um pouco deste dom que o Senhor foi me confiando. Sabe, uma alegria muito grande, mesmo na dor delas, assim, na fragilidade delas, né? Muito pobres, né? Mas assim, elas passavam assim uma felicidade, né, que não tem explicação pra gente, né, pra mim não tinha explicação, né, como é que uma pessoa tão pobre, né, tão carente, né. Só que na verdade eu fui percebendo com o tempo que na verdade quem deveria ser ajudado era eu, através dos pobres. Eu fui percebendo o que ficou mais forte para mim nem foi a questão da pobreza, por eu já ter contato um pouco, já conheço e tudo mais. Mas foi perceber que, na verdade, era eu que de fato era pobre, né? Não eles. Daqui a pouco a gente vai continuar a nossa conversa com a Jéssica Guerra, com a Thaíris Azevedo. Vamos conhecer mais das expedições missionárias da comunidade Shalom e como você pode fazer para participar também. Vai ter adoração ao Santíssimo Sacramento. O próprio Jesus estará conosco. Não sai daí, tem muita coisa boa no Fazendo Barulho de hoje, esperando por você. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the
Acho que naquele dia nós demos uma grande alegria ao Papa. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, non dimentichiamo questo. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, che la manda avanti. La pace sia con tutti voi. Segue o baile aqui no Fazendo Barulho. Daqui a pouco nós vamos continuar nosso bate-papo com a Jéssica Guerra, com a Thaíris Azevedo. E também vamos ter a oportunidade de escutar os nossos fundadores, Moisés e Emi, que vão poder testemunhar como esse serviço junto aos mais pobres esteve presente desde o início da comunidade Shalom, desde o tempo que o Moisés e a Emi trabalhavam junto aos pobres lá no Cristo Redentor, junto ao Padre Caetano, e é muito interessante você acompanhar esse testemunho. Antes de eu chamar esse vídeo para você, que vai enriquecer muito a nossa conversa, eu quero lembrar que a comunidade Shalom, que evangeliza os pobres, também tem uma primazia muito grande com relação à evangelização dos jovens, nossos queridos jovens, e realiza durante o mês de julho em várias cidades do Brasil o Acampus, o acampamento de jovens Shalom. Vai estar acontecendo um Acampus aí perto de você, e eu te convido a acessar o conshalom.org nesse momento para ver onde vai estar acontecendo o acampamento de jovens Shalom aí perto de você. Com certeza vai acontecer aqui em Fortaleza, vai acontecer no Nordeste brasileiro, também no sul do país. Vale muito a pena, é uma experiência transformadora. Conshalom.org para as maiores informações sobre os acampos, acampamento de jovens Shalom espalhados por todo o Brasil. Hoje nós, no primeiro bloco, tivemos a oportunidade de acompanhar o testemunho da Thaíris, ela vai poder falar também junto com a Jéssica, e chegou a hora da gente trazer também o testemunho dos nossos fundadores, né? Como é que foi que começou esse amor da comunidade Shalom pelo serviço aos pobres? Começou bem antes da comunidade nascer, pelo apostolado pessoal também dos nossos fundadores, Moisés Azevedo e Emi Nogueira, que vão poder partilhar conosco nesse momento. Há uma passagem nas Sagradas Escrituras que, para mim, ela é muito marcante, quando nos fala da pobreza evangélica. Mateus 6, de 24 a 34. Jesus insiste num abandono completo nas mãos do Pai das Providências. Isso, na nossa história, foi muito marcante, porque quando a gente começou na comunidade, nós não tínhamos nada, não tínhamos competência para iniciar uma fundação de um centro de evangelização, de uma lanchonete. A gente não sabia nem por onde ir, nem para onde ir. Nós tivemos que nos abandonar inteiramente nos braços da providência. Lembro assim, um momento assim chave, quando a gente estava tentando inaugurar aquela lanchonete e a gente começou a ter alguns impedimentos, algumas coisas difíceis, né? A gente não estava conseguindo. E a gente foi rezar e Nosso Senhor falou claramente para nós que Ele pedia de nós um despojamento. E quando a gente olhou para a gente viu os nossos relógios, viu os nossos cordões de ouro, outras coisas assim. E quando nós partilhamos os nossos bens, a gente viu o fluir da graça na nossa vida e na obra de Deus. Então a gente foi descobrindo, e eu fui descobrindo assim logo cedo, que a pobreza é isso, é estar abandonado nas mãos do Pai. Aos 13, 14 anos eu quis ser freira, né? E não fui. A irmã disse sutilmente que eu fosse rezar um texto pelo meu marido, pelo homem que ia casar comigo, ou seja, me deu o chega para lá, né?
E me atraía, não é, a pobreza. Eu era muito devota de Santa Bernadette, Nossa Senhora de Lourdes, né? Lembro também, assim, na nossa história, que nos lançando nesse caminho da providência, nós logo fomos tocando naquela expressão sagrada, onde Deus se esconde de uma maneira tão única, que são os pobres. A gente começou a fazer os acampes, né? E logo no primeiro acampes, a gente pôde tocar assim na pobreza dos jovens. Mas assim a gente foi tocando no jovem dependente químico. 2 jovens, de maneira particular, me chamaram muito a atenção. Eram jovens cheios de vida, mas que estavam assim como que feridos profundamente pelo flagelo das drogas. Porque eu comecei a travar uma amizade com aquela pessoa. E através da experiência de Deus, aquele jovem foi dando os seus passos, mas foi tendo as suas quedas. Eu fui passando a sofrer com ele, o sofrimento dele. Um jovem dependente químico, um jovem ferido pela pobreza do nosso tempo. E no decorrer da história da comunidade, a gente foi sempre sentindo esse apelo, assim, esse apelo de reconhecer, de tocar Jesus nos mais pobres, nos mais feridos. E não simplesmente como uma causa, né? Porque o pobre não é uma causa simplesmente a ser defendida. O pobre é uma pessoa, tem um nome, tem um rosto, tem uma história. E me envolver com esta pessoa é fundamental para mim, em primeiro lugar, porque me envolver com ela é me envolver com Cristo. E também para, através desta amizade, poder ser expressão, de alguma forma, instrumento da graça de Deus também para a vida deste irmão, deste amigo que são os pobres. Um dia eu fiz o estudo bíblico, que a gente chamava naquela época, né, Lexio Divina, e tinha aquele evangelho que foi o que tocou também muitas vezes São Francisco, né? Vai, deixa tudo, dá aos pobres e me segue. E nesse estudo bíblico começou a me dar uma verdadeira, meu Deus, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? E saí muito angustiada, né, do estudo bíblico. E eu vi um extrato da Caixa Econômica, né? E eu olhei, eu disse, meu Deus, eu tenho esse dinheiro todo na poupança. A poupança era o investimento da época. Eu disse, eu tenho esse dinheiro todo aqui. Eu disse, Jesus, esse dinheiro não é meu, é teu, tá aqui, faz o que você quiser. Eu dobrei o papelzinho, né, botei no envelope, deixei lá. Aí, quando eu entrei no meu escritório, a moça da portaria ligou e disse, professora, tem um rapaz aqui que quer falar com a senhora. Eu disse, quem é? Aí ela disse o nome do rapaz, eu disse, eu não conheço. Ele disse que a senhora não conhece mesmo. Ele disse que veio em nome de Jesus. Aí eu abri a porta, né? Mandei entrar e ele me contou que haviam caído 80 casas no Pirambu, né? Na rua Santa Elisa. Tinha havido realmente uma chuva enorme, estava chovendo muito. E ele disse, eu não sei por quê, mas Deus me mandou aqui lhe pedir o dinheiro para reconstruir as 80 casas. Eu disse, meu Deus. Né? Aí eu disse, e quanto é para reconstruir essas 80 casas? Ele disse, exatamente a mesma quantia do extrato da Caixa Econômica. Quando eu vi aquilo, eu disse, não, ele está brincando comigo, né? Aí eu disse, eu quero ir lá. Ele disse, a senhora quer? Eu disse, quero ir. E eu, nessa época, trabalhava de blusa de seda, de meia de seda, com um blazer, né? Salto alto, e fui com ele. E ele me levou lá para cima das dunas, porque a rua Santa Elisa era embaixo, né? E eu desci do carro, aí só tinha duna de um lado do outro, estava escuro já, no fim do expediente, eu disse,
onde é que está? Ele disse, lá embaixo. Aí quando eu aprumei a vista, né, eu vi que havia luzezinhas fracas lá embaixo, né? Aí ele disse, você quer descer? Eu disse, quero. Ele disse, mas assim? Eu disse, eu vou assim. Eu cheguei assim, eu vou assim. Mas aí tirei o sapato, né, porque eu ia quebrar o pé. E fui, e aquelas meias de seda, elas ficaram cheias de areia, né? E à medida que eu ia chegando, eu ia vendo a situação, cachorro, galinha, criança, choro e as casas improvisadas de lona. Porque as casas deles estavam todas caídas, eram casas de taipa, casas frágeis, né? Então eles estavam embaixo de lonas da Defesa Civil, né? E eu entrei então e vi, né? E vi. E eu disse, meu Deus. Aí disse para o rapaz, pronto, você tem o dinheiro para construir as 80 casas. E ele ficou muito espantado, porque ele esperava uma contribuição, imagina quanto é construir 80 casas, por mais humildes que elas sejam, né? Então nós construímos essas 80 casas na rua Santa Elisa, né? Hoje eu acho que ainda está lá. Essa ligação com os pobres, especialmente lá no Pirambu, ela continuou por muitos e muitos anos, até o Shalom começar. Das casas nós fizemos uma escola, né? Aí o Moisés começou também, Moisés teve uma experiência belíssima também lá no Pirambu, com os pobres, né? E mais tarde, por causa dessa minha experiência, né, e da experiência do Moisés, nós íamos, junto com a Madá, nós íamos evangelizar os drogados. Aí deu uma briga de gangue e mataram o meu jovem preferido, né? Até hoje eu fico meio assim tenho muita saudade dele. Então mataram a paulada. Esse jovem, ele tinha uns 15 anos. Né? E eu recebi uma ligação às 2h da manhã da irmã, dizendo que tinham matado essa pessoa, esse rapaz, a pauladas, né? Então, nossa vida no Pirambu foi uma vida rica. E acho que aí é que começou a nossa amizade com os pobres, né? Depois que eu dei esse dinheiro para construir as casas, aí foram-se todas as joias, né? Todas as joias. Fiquei só com o anel, que foi o que construiu a Capela do Shalom, né? Na verdade, aos 70 anos, você começa a rearrumar a sua vida. E o meu grande desejo é trabalhar, servir aos pobres, né? Aos amigos dos pobres. Até hoje isso não foi possível, não é? Mas eu sei que qualquer pessoa do Shalom que esteja fazendo isso, também eu estou fazendo naquela pessoa. Mas vai chegar o dia que ainda vou meter minha mão na massa outra vez. Eu digo até nos escritos, a pobreza e os pobres, eles nos atraem porque todos nós nos sentimos sensibilizados com o sofrimento e com a dor do homem, mas ao mesmo tempo ela nos assusta e ela me assusta também, e eu quero muitas vezes me defender. Mas a gente foi descobrindo que essa defesa, nos defendermos e resistirmos ao próprio Cristo. Quanto mais eu me envolvo com aquela pessoa, mais eu posso tocar as chagas de Cristo e mais Cristo pode agir na minha vida. Você acompanhou o testemunho do Moisés Azevedo e a Emi Nogueira, nossos fundadores, sobre o serviço da comunidade Shalom aos mais pobres, que é algo que está inscrito bem nas origens da nossa vocação. E nós temos a Thaíris Azevedo também, né? E a Jéssica Guerra conversando hoje conosco. Olha, eu queria que a gente aprofundasse um pouco, depois eu quero que vocês terminem a história de vocês. A Thaíris deixou muito claro que quando ela estava buscando uma expedição para servir, ela queria que fosse algo da Igreja Católica, né? A gente sabe que as denominações, a maioria presta de alguma forma um certo assistencialismo e tudo. Qual é, na visão de vocês, o grande diferencial, né, do serviço aos pobres dentro da Igreja Católica?
Hoje a gente vê muito a experiência de voluntários que nos buscam nesse desejo de servir justamente pelo diferencial da espiritualidade, né? Nas expedições, mas também em outras experiências de voluntariado, nas missões, o voluntário ele se dedica ali, né, dentro do seu tempo, também dentro da sua disponibilidade, mas ao mesmo tempo ele vive a experiência de receber de Deus, né, o dom que ele está se dedicando ali, né, a graça dele está se dedicando ali, ele toca de fato assim nessa experiência mesmo com Deus através da nossa espiritualidade, né? É bem simples, né? Muitas vezes num abençoar dos alimentos, né, ele toca de fato assim naquela experiência mesmo da dependência de Deus, né, de que nós somos os primeiros pobres, né, a depender de Deus, mas também à luz do carisma, né? Você tem algum testemunho, Thaís, assim, dessa questão de você? A gente socorre a nível de bens materiais, né? Ali você mata a fome de alguém que está precisando e o ser humano tem muitas outras necessidades. Mas eu queria, se você pudesse me falar de alguma necessidade dessa da alma, igual a sua que foi saciada, que você viu ali em quem você assistiu, de alguma forma, você tocou nisso, na sede de Deus no coração das pessoas? Sim, no segundo ano que eu estive lá, eu já estava realmente fazendo a experiência com o carisma, né, trilhando um vocacional para discernir. E quando foi chegando assim no final, eu lembro de um retiro que a gente estava fazendo e Deus ia falando, né, que no mundo seria uma pessoa boa, mas Ele me chamava a uma santidade, né? Que na comunidade eu conseguiria trilhar este caminho de santidade, mas que no mundo eu só seria uma pessoa boa. E foi ali que realmente virou a chave, né? Virou a chave. Eu falei, meu Deus, é isso. E em mim foi realmente despertando assim este desejo ainda maior. E depois eu fui fazendo uma leitura mesmo, né? Deste caminho que Deus precisou me tirar, né, da minha vida, de tudo, do mundo que eu estava, para eu conseguir enxergar a face dele, né? E eu lembro que eu fui fazendo uma experiência muito forte com Tomé, que eu falo, meu Deus, né? Eu fui tocando nas feridas dessas crianças, né? Tocando nas dores deste povo, que muito naturalmente eu ia sentindo as dores deles, né? Eu ia falando, meu Deus, esse é o meu povo, né? Esse é o meu povo. E ao tocar, né, nessas crianças, nos jovens, nas famílias, eu fui realmente encontrando Cristo, né? Realmente como Tomé, eu precisei, né? Eu precisei viver tudo isso, eu precisei realmente chegar lá e tocar, né, no lado aberto de Jesus por meio de cada criança, por meio de cada família, para realmente ter uma experiência, né, uma experiência com o ressuscitado, um choque mesmo, né, um choque da ressurreição. E Deus me mostrava, falou, minha filha, é isso, né? Minha filha, eu te amo, minha filha, eu te quero para isso, para essa vocação. Essa é a Thaís Azevedo. Thaís, tem alguma coisa? Aí você hoje está missionária da comunidade Shalom, né? Já foi enviada em missão para Sobral, passou um tempo na casa de formação, está em Fortaleza agora. O que é que podemos esperar daqui para frente? Isso mesmo. Então, hoje aqui é a minha África, Fortaleza, minha terra de missão, né? Deus me enviou agora para o espaço de paz, né? Também tenho a alegria de continuar, né? Dentro da promoção humana. E tocar, né, nos queridos de Jesus, né? Então hoje eu estou aqui como discípula da comunidade de vida. E encorajando as pessoas a irem para as expedições, né? Vamos lembrar, você falou, Jéssica, que nós vamos ter agora para Angola. Tem mais algum esse ano? Esse ano eu tinha até esquecido. Nós temos também em setembro, iremos realizar a primeira expedição para a Índia, né? Opa! Índia! Quer ir para a Índia? Não? Andréa? Ela fica só rindo. E essa expedição, ela tem toda uma edição especial mesmo, porque em todas as expedições que nós já realizamos, nós já tínhamos a presença da comunidade, né? Nós já tínhamos missionários que nos esperavam lá. Mas essa hoje, né, nós não temos missão na Índia, mas temos 2 indianos que participam de grupo de oração online, né, que estão também nos auxiliando. Vamos integrar, né, os nossos serviços aos salesianos, né, que já realizam lá um trabalho com
crianças e adolescentes. Mas também, né, existe a presença de 13 nacionalidades, né, 13 países aí, pessoas de diferentes países que estão também junto conosco, né, se preparando para ir em setembro para a Índia. Esse edital da Índia está lá no Voluntariado SH, já está lá disponível ou vai estar? Ele já está disponível, né, as inscrições já aconteceram, né, e aqueles que desejarem, né, de alguma forma se voluntariar, participar de alguma expedição, podem nos procurar, né, no Instagram, Voluntariado SH, e também no nosso site, né, voluntariadosh.org. Quer ir para a Índia pegar? Sim ou não? Quer ir para a Índia? Tá sonhando aí, ó. Leva ele para a expedição lá, né? Aí vai fazer uns vídeos legais lá, né? Será que ele volta, hein? Será que ele volta? Não sei, pode ser como a Thaíris, né? Fica 6 meses. Depois 3 anos, depois... morre lá, né? Dá sua vida lá, né? Graças a Deus. Gente, esse serviço maravilhoso aos mais pobres, né? Jesus disse que Ele está ali presente, né? Naqueles mais pobres, né? Aquele versículo muito forte, foi a mim que o fizestes, foi a mim que mataste a sede, que vestistes, né? Toda aquela realidade. Jesus, Ele tem essa presença no pobre muito concreta, e eu acho que é exatamente dessa presença de Jesus que vem a nossa realização, né? Não é porque estamos fazendo uma coisa boa, estamos fazendo alguém feliz, é porque no fundo a gente tem experiência de estar socorrendo a carne sofredora de Cristo também. E onde Jesus está presente, nada fica da mesma forma, não é isso? Obrigado, viu? Nós que agradecemos. Vocês são demais. Continuem assim. Obrigada. Então, vamos acompanhar agora mais um testemunho. A gente já viveu aqui no programa esse testemunho da Carol Castelo, que foi também para uma expedição, no caso em Madagascar, foi para a África, coisa que a Thaíris não conseguiu ainda. Mas vamos acompanhar esse testemunho muito bom que Deus fez na vida da Carol, na expedição missionária de Madagascar, e daqui a pouco a gente comenta. O Castelo Branco, ela é empresária do ramo do pet shop, e ela foi uma dessas pessoas que a gente mencionou aqui que sentiu o chamado de Deus a viver um tempo de missão, né? Ela vai dizer quanto tempo foi e como é que foi essa experiência lá. Carol, seja muito bem-vinda. A gente quer muito conhecer aqui a tua história. Conta pra gente aí o que é que passou na cabeça da empresária para ela parar e dedicar um tempo de missão a Deus. Como é que foi isso para você e por que isso aconteceu? Obrigada, Diego. Obrigada pelo convite. Foi muito interessante. Eu estive em dezembro do ano passado, em Madagascar. A missão em si foram 20 dias. É um pouco mais longa por conta do tempo de chegar lá, né? Que é bem distante daqui. E... eu não sei. Não, mas eu queria entender uma coisa. Você foi passar 20 dias em Madagascar, certo? Eu quero entender, mas por quê? Porque, né, a pessoa chega assim, vai chegar, galera, é o seguinte, eu estou indo passar 20 dias em Madagascar. Não se vai para Madagascar assim, né? Nem, assim, da noite para o dia turismo. O que é que aconteceu dentro de você? Você sentiu um chamado de Deus a viver esse tempo? O que é que te atraiu, que te fizesse parar aquele tempo e se dedicar a esses 20 dias? Eu tenho contato com a comunidade católica Shalom desde a minha adolescência. Então, eu sempre tive assim, Deus muito presente através de muitos irmãos. Eu tenho muitos amigos da comunidade católica. Eu não faço parte da comunidade, mas a comunidade faz parte da minha vida desde a minha adolescência. E uma amiga minha, que é missionária da comunidade Vida, fez esse convite. E eu achei super interessante. Eu amo viajar, amo conhecer outras culturas, outros países. E quando ela falou Madagascar, eu pensei, qual outra oportunidade eu vou ter de ir em Madagascar? Nunca. Então, preciso ir. E eu nunca tinha vivido uma experiência de voluntariado distante, né? Eu servi na igreja, servi na paróquia, servi no Shalom, mais coisas pontuais. Então, eu nunca tinha dedicado um tempo realmente de sair da minha casa, de ir para uma missão. E esse novo me encantou, de ter essa ousadia, né? A possibilidade de poder ir por conta do meu trabalho, né? Eu consigo ir, o tempo só me organizar, eu faço meu próprio tempo. E pareceu muito perfeito, com tudo.
E você saiu daqui sabendo o que é que ia fazer? Esses 20 dias ia ser... Porque tem às vezes, acontece, né? O médico ele vai lá passar 20 dias atendendo, né? E tem os dentistas passam 20 dias. Você sabia o que é que ia fazer? Você estava assim, disponível para o voluntariado, para ver a experiência, né? Que eu entendi assim, Madagascar, um destino assim, exótico, né? Pelo menos eu só conheço daquele filme lá, que o pessoal conhece, né? Eu não conheço muito, né? A gente não tem muito acesso, né? E também não é as questões estereotipadas que às vezes aparecem na televisão, né? Mas qual foi o Madagascar, não sei como é que chama? Como é que chama, André, tu sabe, não? Cadê a professora de geografia? Que Madagascar você encontrou lá, Carol? O que é que você estava esperando e o que é que você encontrou lá? Pronto. Quando foi me apresentada a bandeira assim, da expedição, realmente eles têm um foco no atendimento médico na área da saúde, né? Então, tem uma equipe médica que vai, seria interessante se fossem vários, mas eles também abrem para um atendimento mais humano. Lá são crianças, são atendidas, são 150 crianças e adolescentes. Então, além da parte da abrangência da saúde, tem a parte mesmo do dia a dia, de conviver, de levar para eles um tempo de qualidade, com pessoas assim, de uma cultura diferente. Lá eles são assim, uma extrema pobreza, né? Uma área de vulnerabilidade altíssima. Então, eles não têm acesso a praticamente o que para a gente é muito comum, como uma tarde de brincadeira, como brincar com uma bola, brincadeira, cantiga, brincar de roda. Eles realmente não têm. Eles, por serem muito pobres, eles vivem em busca de comida, se alimentam. Os que conseguem estudar, tentam estudar e tentam melhorar de vida. Então, assim, tem, pelo menos na questão de Madagascar, né? É dividido nessa questão da saúde. E os outros que vão para fazer qualquer coisa, uma limpeza, construir uma sala de aula, organizar uma biblioteca, ensinar, mexer no computador para as crianças, né? Tem uns computadores lá, então a gente às vezes sentava a tarde inteira e ensinava eles a mexer, apresentar para eles a internet, ou brincadeiras lúdicas, brincar de massinha, pintar o rosto. Então, enquanto acontecia, em parte disso, aconteciam os atendimentos médicos. E o atendimento médico é aberto para toda a comunidade, não só para quem é assistido pelo projeto, né, do Shalom. E a gente entretia as crianças que vão para lá para estudar. E a gente participava das aulas com eles, brincava, servia comida, cozinhava para eles, fazia uma comida diferente, uma noite, um cinema, enquanto os atendimentos médicos aconteciam, paralelo a isso. O que é que mudou dentro de você nesses dias? Lá foi uma experiência completamente nova e diferente, foi incrível. Você assim, conviver realmente com uma cultura totalmente diferente, de um povo que precisa de um tudo, e você poder dar um pouquinho. A gente foi para levar para eles o que a gente tinha, e chegando lá, a sensação de que a gente não tem nada diante de tudo que eles precisam. Realmente, eles são muito vulneráveis. E é muito interessante você ver assim, a questão da humanidade, né? Quanto um povo totalmente diferente do seu, uma cultura totalmente diferente, por eles serem uma ilha, Madagascar é uma ilha, então é muito isolado. Então, lá não chega a cultura que chega em outros países da África. Lá é tudo muito mais difícil, tudo muito mais caro chegar lá. Então, eles não têm muito acesso à questão da globalização mesmo em si. Muitos não têm internet, até muitos não têm internet. Então, eles não conhecem o que tem fora dali. Então, é muito diferente você poder levar isso para eles. E eles saberem que existe, que não é tão difícil, difícil para eles, mas que existe um caminho. Você consegue levar e apresentar para eles a Europa. Então, tem muito a questão das doações, né? Tem muito europeu que doa para lá, que é a questão dos apadrinhamentos, né? Você pode apadrinhar uma criança. Então, eles aí começam a estudar francês. Então, já sabem que existe uma possibilidade deles saírem dali, estudarem fora, arrumarem um trabalho. E não só viver lá, porque as condições de infraestrutura lá são muito precárias. Então, não tem muita possibilidade, não tem muito que crescer lá dentro. E quais são as possibilidades deles como adultos? Eles vão trabalhar com o quê? Eles vão... Lá dentro não é muito possível mudar de vida. Então, a gente apresenta uma porta para o mundo. E a gente é uma porta para eles. E você também está me falando aqui fora do ar que você experimentou uma certa vulnerabilidade lá. Você pode contar um pouco do que foi que aconteceu? Fala! Então, Madagascar por ser um país tropical, um país africano, eles têm muitas epidemias que não são nossas.
como o Brasil também tem epidemias que não tem lá. Então, quando a gente vai, eles exigem algumas vacinas para que a gente não leve doenças para eles. E lá existem as doenças próprias deles, que ainda é um pouco, apesar da comunidade já estar lá há um tempo, é um pouco novo ainda para a comunidade. Então, não tinha tanto conhecimento assim. E eu acabei contraindo hepatite A no tempo que eu estive lá. Quando eu retornei, uns 20 dias após chegar ao Brasil, eu adoeci. E ninguém sabia o que era. Parecia coisa muito estranha, porque... Pra gente é muito... Quando você pegou a hepatite depois A, você voltou? Foi 20 dias que eu tinha voltado. Porque essa doença fica incubada um tempo. E aí eu comecei a adoecer, né? Senti muita fraqueza. E é uma coisa assim que pra gente não se pega mais a hepatite A, que é uma coisa muito antiga, né? Tem vacina e tudo. E aí eu acabei adoecendo e foi meio inusitado, assim. Aí eu fui falar com as meninas, né, da organização, assim, gente, adoeci. A gente não podia ter se vacinado antes de ir. Aí elas, nossa, a gente não sabia que tinha assim, chance alta, né, de contrair. E hoje, para ir, faz parte, né, da burocracia, só embarca para lá quem tiver sido vacinado. Então, eu acabei contribuindo aí para... Bendito seja Deus. O que é que você diria para uma pessoa que deseja partir em missão, mesmo que por um breve tempo, ou até que nem cogita, né? Vamos falar assim, uma pessoa que talvez nem cogite. Qual a importância de se abrir essa realidade, o quanto ela pode acabar transformando a vida de uma pessoa, como fez com a sua? Para mim, o que ficou mais forte, no dia que eu fui, né, que é a minha amiga que me convidou, ela disse assim, Carol, aí eu disse, eu vou fazer o quê lá? Tipo, nem idioma, nem francês eu não falo, eu não sou da equipe médica, assim, profissionalmente, eu não tinha nada a oferecer, a língua eu não falava, o que eu vou fazer lá? Aí ela, Carol, não falta o que fazer, aquele povo, ele precisa de tudo, da sua presença, e não se preocupe que você vai receber mais do que dá. Ela disse isso e eu fiquei, receber mais do que dá. Parecia frase pronta, né? E aquelas frases prontas, e na mesma hora me veio um bloqueio assim, eu não estou indo para receber, se for para receber eu fico aqui, que eu tenho, que eu recebo, a minha empresa, os meus amigos, a minha família, eu não estou indo para receber ela, mas você vai receber mais do que dá. E fui, e ficava aquilo, né? E vivi lá um tempo, foi assim, de uma felicidade absurda, né? De conhecer aquele pessoal, eu me apaixonei por eles, hoje eu sou apaixonada mesmo, pelo povo malgache. Amo eles, apadrinhei duas crianças, né? Ajudo o projeto hoje. Hoje eles fazem parte. Toda semana eu converso com o pessoal da missão, então eu me encantei mesmo, assim, eu amo aquele povo muito. E depois eu fui entender, e aí eu lembrei, né, da frase da Giovana, não é um receber, mas é um se sentir completo quando a gente se esvazia pelo outro. Isso é o amor, isso é cristão, isso é o amor de Cristo. Então você vai, você doa o que você não tem, porque eu nem tinha. O que eu tinha para oferecer para eles? Mas eu ofereci tudo que eu tinha. Me ofereci. E eu nunca me senti tão completa e tão feliz na minha vida. Foi a experiência mais incrível que eu já vivi. Então, quem tiver... Se isso fizer sentido para você, vai em missão. Maravilha, gente. Maravilhoso testemunho. Jéssica, você conheceu a Carol? Sim, eu tive a graça também de ir, né, para a expedição de Madagascar. Você estava nessa mesma? Estava também. Foi a minha primeira vez, né, na África também. Sempre tive esse desejo, né, assim, hoje também, pela graça de Deus, pelo serviço que Ele me confia, né, Ele me dá a graça também de ir. E nessa expedição a gente teve, assim, realmente, assim, a graça de tocar, né, na vida dos voluntários que desejavam, né, sempre dar mais. E a Carol, ela também, né, foi uma dessas, né, que se dedicava totalmente, assim, àquilo que a gente colocava como as atividades, né, desde varrer, lavar o chão, né, para acolher as crianças, mas também de estar com eles, né. A gente tem lá a grande dificuldade, né, nas expedições, a língua, né, como se fala o malgache, muitas vezes a gente não compreende, mas a gente também sempre fala, né, que a linguagem que prevalece nas expedições é a linguagem do amor, né, você estando lá, se fazendo presente, né, ouvindo, escutando, né, Deus de alguma forma nos faz entender, né, tanto nós entendermos eles, mas também eles nos entender. Você conheceu a Carol, Thaíris? Conheci, tive a oportunidade... Não pode ir, mas conhecer. Tivemos também a oportunidade de fazer um trabalho junto, né, com a Promoção Humana sobre o voluntariado. Acho que foi logo após da gravação dela.
E ela pôde partilhar a experiência dela. E eu brincava com ela, falei, eu também quero ir para a África. Mas também pude tocar realmente no testemunho dela. Quero convidar vocês para o nosso momento de adoração, logo mais, que Jesus está ali presente no pobre e está presente na Eucaristia, Ele vai estar conosco. E é de Jesus que nós precisamos, né? Nós somos esses pobres necessitados da graça de Deus. Obrigado, viu, pelo testemunho de vocês. Nós que agradecemos, viu? A graça de estar aqui. Valeu demais. No próximo bloco a gente vai ter nosso momento de adoração. O Santíssimo Sacramento, o próprio Jesus estará conosco. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the... Acho que naquele dia nós demos uma grande alegria ao Papa. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, non dimentichiamo questo. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, che la manda avanti. La pace sia con tutti voi. Este é o momento da grande graça no nosso programa, um momento onde iremos receber o próprio Jesus aqui no estúdio para ser adorado por mim e por você. Você pode enviar suas intenções através dos nossos canais de comunicação, pelo @Fazendo Barulho no Instagram e também usar o recurso do chat, você que acompanha pelo YouTube. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos, acolhendo o Senhor Jesus em nosso meio. O céu se faz presente aqui, os anjos cantam teu louvor, não há quem possa resistir a tua glória e esplendor. Pela tua presença em nosso meio, pela tua visita, sim, Senhor, porque fostes tu quem tomaste a iniciativa deste encontro, foste tu que decidiste nos encontrar, decidiste nos salvar e nos levantar do chão. Obrigado, Senhor. Nós estamos aqui de joelhos para te adorar,
reconhecendo que Tu fostes o primeiro a se abaixar. E esse Teu abaixamento, esta Tua kenosis, hoje permite que nós tenhamos vida plena e em abundância ao Teu lado. Que nós possamos todos, com nossas palavras, bendizer ao Senhor, bendizer a Jesus Eu te dou graças pela Sua grandeza, pelo Seu amor misericordioso, pela Sua misericórdia infinita, pelo oceano de misericórdia e amor com o qual somos envolvidos, mergulhados. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor é eterno, o Teu amor é poderoso, um amor capaz de curar todas as feridas. Obrigado, Senhor, porque o Teu poder, que é amor, é maior do que tudo, maior do que tudo que possamos estar vivendo, maior do que todos os pecados que possamos ter cometido, maior do que todas as contrariedades que se apresentam a nós, Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus, o Deus do impossível, diante do qual as evidências nada podem fazer, porque nada, Senhor, é maior do que o diante do qual as probabilidades nada podem antepor. Tu és o Deus poderoso, o Deus do impossível. Que nós possamos cantar mais uma vez do início essa música, tomando posse dessa verdade, tomando consciência dessa verdade. O céu está presente aqui, porque o céu é Jesus. O céu está presente aqui. Os anjos cantam Teu louvor. Os anjos cantam Teu louvor. Não há quem possa. Não há quem possa resistir à Tua glória e esplendor. A Tua glória e esplendor. Mais uma vez, o céu está presente aqui. O céu está. E os anjos adoram junto conosco. Os anjos estão ao nosso lado. Os anjos cantam Teu louvor. Não há quem possa, Jesus. Não há quem possa resistir à Tua glória e esplendor. A Tua glória e esplendor. Da Anunciação, o momento onde o anjo Gabriel aparece a Maria e anuncia a ela maravilhas insondáveis, anuncia a ela o poder de Deus, anuncia a ela aquilo que Deus pode fazer. Naquele momento,
ele anunciava que o ventre de Maria, pelo Espírito Santo, geraria o próprio Deus. E agora, o arcanjo Gabriel nos anuncia também maravilhas. Naquele momento, ele disse: para Deus, com efeito, nada é impossível. Nada é impossível. Repita isso no seu coração ou com suas palavras. Para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Tudo que o Senhor desejar fazer conosco, na nossa vida, Ele realizará. Tudo que for do seu querer não será impedido por circunstância alguma, por probabilidade nenhuma. Se Deus decidiu salvar, Ele assim o fará. O Senhor me lembrava também de suas promessas, onde Ele dizia que céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus, que foi comunicada a mim e a você, que foi comunicada ao seu coração, ela ficará quando todas as coisas passarem. Quando todas as tribulações passarem, quando todas as tempestades passarem, porque elas passam. As tempestades passam, como as estações passam. Quando tudo passar, ficará a palavra de Deus, ficará a voz de Deus, ficará aquilo que Ele prometeu, ficará aquilo que Ele comunicou. E essa palavra não voltará à sua boca sem antes realizar aquilo para o qual foi designada. Quando todas as coisas passarem, restará a voz de Deus que foi comunicada a nós hoje, a mim e a você. Restará as suas promessas, essa palavra ficará de pé. Essa palavra ficará de pé, porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. E se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Bendito sejas. O Senhor também coloca no meu coração a passagem que Isabel exclama quando Maria a visita. Feliz aquela que acreditou nas promessas do seu Senhor. Esta alegria também que o Senhor deseja nos dar. A alegria da confiança na sua bondade. A alegria daqueles que esperam no Senhor. Renova, Senhor, a nossa confiança. Renova o nosso confiar em Ti. Repita comigo: Jesus, eu confio em Ti. 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 Não existe forma melhor de agradar ao Senhor senão pela confiança. Assim como não existe nada que desagrade mais o coração de Deus do que ver os seus pobres filhos desconfiados do seu amor. A desconfiança é uma ferida aberta. E por que não dizer uma ferida purulenta? Porque a desconfiança, ela destrói a vida em nós até as raízes. A desconfiança, ela gera uma ruptura
terrível, e que nós possamos agora suplicar a Jesus o dom da confiança. Senhor, ensina-nos a confiar. Se em algum momento nós fomos feridos pela desconfiança, Senhor Jesus, cura os acontecimentos, as circunstâncias onde a nossa confiança ficou ferida, onde situações onde nós fomos ficando desconfiados por pessoas, por coisas que pessoas fizeram conosco, por traições que sofremos, mas por Ti não fomos traídos, Jesus. Por Ti não fomos abandonados e nem seremos, Jesus. A confiança é este grande dom que nos fará alcançar o céu. Obrigado, Jesus, porque Tu renovas agora a confiança em nós. Obrigado, Jesus. Nós Te louvamos e Te exaltamos, porque na Tua infinita misericórdia Tu nos dá o Teu amor e nós podemos nos confiar, nos abandonar e nos lançar em Ti. Bendito sejas para sempre. Senhor, meu pobre coração não se elevou senão a Ti. Senhor, nem mesmo meu olhar buscou para si coisas maiores que por isso na confiança e no amor me dou a Ti, descansarei em Teu coração. Mesmo que todo mal do mundo eu viesse a cometer, confiarei em Ti. Me dou a Ti, cantemos. Por isso na confiança e no amor me dou a Ti, descansarei em Teu coração. Mesmo que todo mal do mundo eu viesse a cometer, confiarei em Ti, e em Teus braços eu me lançaria. Confio em Ti, minha esperança, confio sempre em Ti. Confio em Ti, minha esperança, confio sempre em Ti. Obrigado, Jesus, porque em muitos corações é derramado o orvalho da graça, que sutilmente vai dando frutos de esperança, de confiança. Sim, Jesus, porque a confiança, ela nasce neste terreno difícil. A confiança não nasce
quando tudo está bem. A confiança, ela nasce exatamente nos contextos mais adversos. Eu te peço, Jesus, por todas as pessoas que se unem a nós nesse momento e só conseguem pela fé enxergar a vitória, porque estão soterrados debaixo de muitas contrariedades. Eu te peço pelas mães que nesse momento decidem prosseguir com a gravidez. Eu agradeço, Jesus, por estes jovens e essas pessoas que nesse momento voltam a cogitar viver. Muitos que estavam atormentados por pensamentos de morte, por desejar atentar contra a própria vida. Eu te peço, Jesus, pelos endividados, homens que estavam desesperados por causa de suas dívidas e não conseguiam ver saída nem solução. Eu te peço, Jesus, por aqueles que estão com problemas na justiça há muito tempo aguardando sentenças e soluções. Eu te peço, Senhor, sobretudo, por aqueles que foram condenados pelos tribunais humanos, mas que hoje recebem uma palavra de confiança tua, Jesus. E é uma pessoa em especial, o Senhor dá uma palavra que diz: eu sou o homem que conheceu a dor sob a vara de seu furor. Conduziu-me e me fez caminhar nas trevas e não na claridade. Ele não cessa de voltar a mão todos os dias contra mim. Consumiu minha carne e minha pele, partiu meus ossos. Em torno de mim acumulou veneno e dor. Fez-me morar nas trevas, como os mortos do tempo antigo. Cercou-me com muralhas sem saída, carregou-me de pesados grilhões. A você que está na situação mais adversa possível, estenda sua mão para o Senhor e deixe que Ele te levante das tuas tribulações pelo dom da confiança. O Senhor não promete cessar muitas tribulações agora, mas promete aliviar e consolar, dando esperança de que esta estação tempestuosa passará. Obrigado, Jesus. Que nós possamos todos agradecer a Deus com nossas palavras por todas as graças que foram derramadas sobre nós nesta adoração, por todas as graças que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas ainda. Obrigado, Senhor Jesus, por todos os corações que se voltam novamente para Ti. Obrigado porque Tu nos consola, Tu nos reconstrói em Ti, na confiança. Obrigado, Jesus, que Tu és o nosso Deus, a nossa vida eterna, a nossa vida plena em plenitude. Obrigado, Jesus, porque Tu és o nosso Deus, a nossa vida, o nosso viver. Por isso não
nossos braços erguidos em louvor. Mesmo que todo mal do mundo eu viesse a cometer, confiarei em ti. Em teus braços, em teus braços eu me lançaria. nos lancemos nos braços de Jesus. Confio em ti, minha esperança. Confio sempre em ti. Confio em ti, Jesus, minha esperança, esperança nossa. Confio em ti, minha esperança. Confio sempre em ti. Suavemente confio em ti. Confio em ti, minha esperança. Confio sempre em ti. Confio em ti, Jesus, tu que és a minha esperança, nossa esperança, nossa alegria, nossa vida eterna. Confio sempre em ti. Ainda uma vez confio. Confio em ti, minha esperança. Confio sempre em ti. Confio em ti, Jesus. Confio em ti, minha esperança. Confio sempre em ti. A nós que oferecemos a Jesus o perfume da nossa confiança, derramado aos seus pés. A nós Ele deseja abençoar nesse momento. Esse momento será selado com a bênção do próprio Jesus, a bênção das bênçãos. Por isso, se for possível para você, neste momento, onde quer que você esteja, fique de joelhos. Fique de joelhos, porque a hora da graça é agora. O momento da bênção começa agora. É o próprio Jesus que vai te abençoar. Cantemos o tão sublime sacramento e nos preparemos para receber a bênção do Senhor. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Nem a fé por suplemento os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Do céu lhes destes o pão Que contém todo sabor. Oremos.
Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Oremos pela Igreja e pela Pátria. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV, sobre o nosso arcebispo Dom Gregório Paixão e seus bispos auxiliares, Dom Antônio Carlos e Dom Jânison, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a comunidade Shalom, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus por mais uma adoração, por mais um dia de graças. E o Senhor hoje quis, de forma especial, nos presentear com o dom da confiança. Nós oferecemos as flores perfumadas da nossa confiança no final. E é claro também, foi um dia de nós aprendermos como podemos alargar o nosso coração em amor também aos mais necessitados. Quero agradecer ao diácono João Fábio, que mais uma vez vem conosco aqui também fazer esta caridade de trazer Jesus, né? Porque também é um ato de caridade, né? A maior dor do homem é a ausência de Deus. A maior pobreza que o homem pode ter é não conhecer a Deus. E o Senhor trouxe Jesus a nós para estar conosco mais uma vez. Obrigado. A alegria é toda minha de estar aqui, não é? Trazendo Jesus, nós não somos merecedores, mas nós nos colocamos ao dispor do Senhor, não é? Que é o dono da messe, que é o pastor do rebanho, que nos conduz. E assim nós nos colocamos como pobres diante de Jesus, que está para nos acolher na pobreza e nos encher da riqueza da sua bênção, da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia, para transbordar e para levar ao mundo aqueles pobres, não só materialmente, mas também espiritualmente. E creio que é a vocação nossa como cristão e vocação Shalom, né? Levar Jesus Cristo como esperança para o mundo. Amém. Obrigado, Thaíris e Jéssica, pelo testemunho de vocês também, né? E já feliz por tudo que o Senhor ainda pode fazer, né? Com todos que Ele ainda vai alcançar também, com as nossas expedições, com as nossas missões da comunidade Shalom. Eu que agradeço a graça de estar aqui hoje, né? Também poder falar desse grande tesouro que são os mais pobres para Deus. Agradeço também, né, pela oportunidade de estar aqui e anunciar Cristo, né? Testemunhar Cristo, a obra que Ele fez na minha vida, né? Para que muitas pessoas também possam ser alcançadas. Valeu demais, gente. Próximo sábado a gente volta, se Deus quiser, a partir das 11 da noite, aqui na Rede Vida de Televisão, também pela Shalom FM, YouTube e tudo mais. Um abraço, até mais. Espero lío. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some noise. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que se salga afuera. Make some noise.